Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né, sobre introdução ao Haskell, né, essa linguagem tão interessante do paradigma funcional. Nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre aquela questão de compreensão de lista, né. Nós vimos na última aula que é um artifício bastante poderoso em que a gente escreve pouco, né, para representar muita coisa, né, muito processamento. Então, nessa videoaula, nós vamos fazer mais alguns exemplos, né, para a gente entender melhor o funcionamento e abrir mais a mente para a gente resolver problemas utilizando esse recurso. Bom, e o primeiro exemplo que nós vamos criar aqui, vamos fazer, vai ser esse aqui. Ó. Nós vamos verificar se uma lista está em ordem crescente. Tá, existem diversas formas de fazer isso, né? Eu vou fazer aqui de um jeito um pouco mais trabalhoso, mas só para a gente exercitar um pouco mais, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma função que inclusive já até existe no Prelude, que chama zip, mas eu vou dar o nome de zipar. E essa função, ela tem o intuito de criar uma lista a partir dos elementos de duas listas. Tá? Então a ideia é o seguinte, é muito simples. Então eu vou pegar uma lista aqui, ó, que eu estou pegando a cabeça chamando de A, a cauda chamando de As. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui para outra lista, só que vou dar outros nomes, né? Vai ser Bs e Bs. Tá? Então essa é a entrada aqui, né? Duas listas. E o que a gente vai fazer? Nós vamos, como retorno, eu vou pegar o primeiro elemento de A, né? A cabeça de A e a cabeça de B. E vou concatenar isso aqui com o quê? Vou concatenar isso aqui com o resultado que vier lá da recursão. Então, só que agora a recursão ela vai receber o que? Apenas a cauda das duas listas. Então, isso aqui é a ideia. Aí, como que seria o caso básico? Eu não fiz o caso básico. O caso básico seria o seguinte. Eu acho que eu vou até colocar ele aqui embaixo. Vai ficar interessante. Que eu vou fazer algo do seguinte sentido. Se não, né, encaixou nessas duas, nessa definição aqui desses dois parâmetros, quer dizer que aconteceu alguma coisa, algum imprevisto. Qual que seria o imprevisto? Seria esse tipo assim, uma lista vazia, tá? Então, se isso acontecer, então eu vou usar o artifício do padrão aqui, né, de casamento de padrão. Então, isso aqui que eu vou retornar? Vou retornar uma lista vazia, tá? Então, isso aqui vai encerrar a minha recursão, né? Se algum dos elementos não conseguir, a gente não conseguir cortar a cabeça e cauda, ou seja, a lista já está vazia, ela não vai encaixar aqui nessa primeira chamada. Então, ela vai entrar aqui e eu vou retornar a lista vazia. Aqui já dá até para a gente testar, né? A ideia aqui, ó. Então, eu posso simplesmente aqui chamar esse, vamos dar o load primeiro. Vou chamar essa função zipar, ó, passando duas listas. Então, vou passar 1, 2 e 3, vou passar o valor 4 e 5, né? Vou passar uma lista menor para a gente ver o que acontece. Ó. Na hora que eu dei um enter, então ele gerou, ó, ele juntou o 1 com o 4 e o 2 com o 3. Tá? Então eu criei aí, tá, uma primeira função que vai nos auxiliar a ver se os elementos eles estão crescentes ou não. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função, chamar de pares. Deixa eu ver se a gente tem essa função aqui em cima. Acho que não, né? Esse pares vai formar pares ordenados para mim. Então eu sempre vou pegar os primeiros elementos da lista. O que seria a ideia disso aqui? Ó? Então se eu entrasse com uma lista da seguinte forma: 1, 2, 3. Vamos colocar um 4 aqui também. O que seria? O que eu estou pensando aqui de retorno para isso aqui? Eu vou receber uma lista. E essa lista aqui, eu vou ter tuplas. Sempre com, por exemplo, o primeiro elemento, ó, e o segundo elemento. Depois eu vou repetir o segundo elemento e o terceiro elemento. E depois o que eu vou fazer? Eu vou repetir o terceiro e o quarto. Né? Então aqui eu meio que estou criando uma lista de tuplas aqui, sempre com o elemento atual e o próximo. Elemento atual e o próximo. Elemento atual e o próximo. Por quê? Depois, para eu descobrir se essa lista é crescente, eu vou comparar aqui, ó, né, esses dois elementos da tupla. Sempre esse primeiro elemento da tupla tem que ser menor do que o segundo elemento da tupla. Tá? Então, essa que é a ideia que eu estou pensando aqui para a gente descobrir se os elementos estão ordenados ou não. Tá?
Então, né, até por esse exemplo que a gente viu aqui, ó, dá para a gente tipar. Então, eu vou usar isso aqui para, né, qualquer tipo de lista. Tá? E qual vai ser o retorno disso aqui? O retorno disso aqui vai ser uma lista de tuplas, tá? Onde eu vou ter dois elementos do mesmo tipo aqui. Ó. Tá? Então, aqui eu acabei de tipar aqui minha função e eu posso criar ela aqui agora. Ó. Pares. Então, o que nós vamos fazer aqui, né, com essa lista aqui? Eu vou receber essa lista, chamar ela de vários x, eu não vou nem cortar ela aqui. E olha só que interessante, eu vou chamar essa função que a gente acabou de criar, zipar, e eu vou passar a lista atual, xs, e vou passar a lista sem, né, sem a cabeça. Então, eu vou usar o tail aqui, ó, desse xs. Tá? Então aqui a gente tem um parâmetro só, então eu vou ter que colocar aqui, ó. Então agora eu tenho os dois parâmetros, a primeira lista e a segunda lista, só que sem a cabeça da lista, né? Então a ideia aqui, ó, é passar o quê? É passar, por exemplo, a lista que eu acabei de passar aqui, ó, por exemplo, vou passar a lista aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E o segundo parâmetro é justamente aqui, ó, a lista sem a cabeça. 2, 3 e 4. E aí a gente vai conseguir, ó, formar os padrões que eu estou querendo. Quais são os padrões que eu estou querendo? Lá, 1 e 2. Né? Porque, olha, o zipar não pega esse primeiro elemento junto com esse. Depois ele pega esse segundo elemento. É isso? E assim, consequentemente. Né? Então, beleza, eu vou fazer isso aqui. E acho que tá ok. Eu acho que isso aqui já vai funcionar. Vou apagar isso aqui para não ficar confuso esse comentário no meio aqui. Vamos dar um load aqui para ver se tem algum problema. Ó, sem erros. Vamos testar então um dos pares dessa lista que eu acabei de falar aqui. Ó. E a gente tem então aqui, ó, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Né? Ok, agora eu acho que ficou tranquilo. Como é que nós vamos saber se os elementos são crescentes? Né? Então, nós vamos receber... Aqui eu vou até criar aquela questão de, ó, né, de tipos, classes de tipos aqui. Ó. Então, o A vai ser qualquer coisa que pode pegar a ordenação, né, da classe das ordens. Ok, então o A eu acabei de tipar o A e agora eu vou tipar uma lista desse tipo A. Ó. E qual vai ser o retorno? Vai ser eles me falarem, né? A função vai me falar, então, se ela está ordenada ou não. Vai ser um booleano. Ok, vamos continuar. Então, vamos criar realmente a função aqui. Ó. O que eu pensei aqui para isso? Então, eu tenho vários elementos. Aqui eu vou usar uma função também do Prelude que chama end. Então, eu tenho que ter uma lista com vários valores booleanos, né? E aí a gente vai, né, aplicar um end entre todos esses elementos booleanos e a gente vai ter a resposta true ou false. Mas como assim, Bruno? Não entendi. Seria da seguinte forma. Então esse end vai trabalhar assim, ele vai receber uma lista true, false e true, por exemplo. Qual que vai ser o retorno disso aqui? O retorno disso aqui vai ser false, né? Porque ele vai aplicar aqui, ó, true and false, isso aqui vai dar false, né? E depois false and true vai dar false de novo. Se tudo der verdade, ó, true. Então, true and true dá true, e aí com o resultado você faz com true, né? Que daria true, tá? Você vai aplicar o operador lógico AND, né? Em todos os itens dessa lista booleana, tá? Então, isso que o AND faz. Então, olha só que interessante, eu vou aplicar isso, então, para uma lista. E como é que vai ter nessa lista aqui, ó? Essa lista... Eu vou usar o X aqui por enquanto, tá? Vamos usar o pipe e vamos criar esse gerador. O que seria o gerador aqui? Ó? Seria o seguinte, a gente já sabe que o gerador é formado por uma setinha, né? E a lista a gente já vai receber ela como parâmetro, aqui, ó. Tá? E o que a gente pode fazer aqui agora? Ó? A gente pode, na verdade, eu não vou usar essa lista que eu recebi como parâmetro, eu vou usar aquela função que eu acabei de criar, o pares. Ele vai gerar uma lista com os pares para mim. Okay? Então, eu vou ter uma lista de tuplas aqui com os elementos. Então, um retorno aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa variável x e y,
Talvez a gente pode usar até o x' aqui, ó, x e x', tá? Então dei um nome diferente aqui. Então eu tenho o primeiro elemento e o segundo elemento. O que eu vou fazer aqui agora? Como eu quero um valor booleano, eu vou fazer uma condição booleana, menor ou igual x', que é o segundo elemento. Então aqui, ó, eu vou conseguir pegar um valor verdadeiro ou falso. Então eu vou conseguir pegar os elementos aqui, ó, o primeiro elemento da tupla e o segundo elemento da tupla. Eu vou comparar. Esse aqui é o x, esse é o x'. Então o x é menor ou igual ao x'? É. Então o que eu vou fazer? Verdade. Então eu vou formar essa lista para cada elemento que a função pares me deu aqui. Ó. Se tudo for verdadeiro, então está em ordem crescente. Como eu disse, eu quis exercitar as várias funções aqui, criar algumas funções, utilizar a recursão, para a gente brincar um pouco aqui. Tá? Então vamos testar aqui. Vou dar um load. Não deu erro, vou chamar a função crescente. Vamos passar essa lista aqui, ó. Ok, Enter. A lista está em ordem crescente, ok. Vamos mudar um elemento aqui, ó. Vou colocar 30. Vamos dar um Enter. Ó, false, A gente não tem aqui uma lista em ordem crescente, tá? Então esse foi um exercício aí um pouco mais trabalhado, Onde eu criei, por exemplo, eu criei a própria função, eu poderia ter usado já a função do prelúdio, tá? E, inclusive, tem outras formas de fazer, até sem usar essas funções aqui, mas a ideia foi apenas para a gente exercitar aí um pouco de Haskell, da lógica, para a gente programar em Haskell. Então, bora para o segundo exemplo aqui, ó. Vamos ler aqui que é a ideia do outro exemplo aqui, ó. Eu quero procurar um valor numa lista e obter todos os seus índices. Então, como assim, Então, eu vou ter uma lista aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E eu quero saber os índices em que o 1 aparece. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, no valor 0, Então, ele aparece no valor 0, no valor 3, e no último elemento aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Como que a gente pode criar isso aqui? Bom, vamos usar essa compreensão de lista aí para ajudar a gente, tá? Então, o que é a ideia aqui? Eu vou índices, vou usar essa função aqui e nós vamos tipar essa função. Primeiro, eu vou usar uma função de aquela eq, de equals, Tudo que a gente consegue comparar se uma coisa é igual a outra, eu vou usar. Então, a gente pode comparar, por exemplo, letras, A gente pode comparar números, então a função vai abranger esse tipo de listas aí. Então, a gente tipou o A, e agora a gente vai tipar, então, a entrada da nossa função. Então, o cara vai poder entrar com um valor A, o cara vai ter que entrar com uma lista de A's. E o que essa função vai nos retornar? Vai nos retornar uma lista de inteiros contendo os índices, de onde que apareceu esse valor A. Então, ok. Tipei aqui, vamos continuar. Então, vou dar um valor aqui. Então, a gente tem dois parâmetros de entrada. Então, vou chamar esse aqui de x, que é o que a gente está procurando, e o y são as listas, a lista, que a gente vai manipular, que a gente vai percorrer. E a melhor forma para a gente percorrer isso aqui, ó, vai ser a compreensão de lista. Então, eu já vou pegar aqui, ó, eu vou usar essa variável i, que representa o índice, tá, da lista aqui. O que eu estou pensando aqui? A ideia vai ser o seguinte, para a gente resolver isso. Eu vou usar o artifício de uma lista auxiliar aqui para mim. Ó. E eu vou ter uma lista de 1 até o tamanho da lista que eu passei como parâmetro. Então, vamos supor que a lista tinha 10 elementos. Então, eu vou passar de 1 até 10. E aqui tem a lista original, que a gente está querendo pesquisar. Ó. Tá? Teria 10 elementos aqui. Não sei se deu 10 aqui, mas imagine que a gente tem isso aqui. Então, eu vou passar duas listas. E eu vou usar aquela mesma função zipar. Então, eu vou começar a associar para cada elemento aqui um índice. Então, quando eu zipar, eu vou juntar esse 1 com esse 1, o segundo elemento com esse segundo elemento, o terceiro com esse. Então, eu meio que estou dando um índice, para cada elemento desse aqui. Ó. E aí, depois vai ficar fácil, porque se eu tenho um índice para cada elemento, quando o índice for igual, quando o número for igual ao que eu estou procurando em x,
Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um índice. Tá? Então, essa aqui vai ser a ideia aí do algoritmo. Então, olha que interessante. Ó. Como é que vai ser meu gerador, então? Meu gerador, na verdade, eu vou criar aqui uma tupla ó, de I e de Y, que vai ser, esse Y vai ser um elemento dessa lista Ys, né, com esse aqui. Ok, quem que vai me dar isso aqui? Ó? Vai ser a função zipar que a gente criou lá. Vocês lembram que eu falei que o Prelude tem uma função zipar também? Eu vou usar ela em vez de usar a minha. Ela chama zip, tá? Mas faz a mesma coisa que a gente fez lá. E esse zip, então, a gente passa duas listas. Quais são as duas listas? São essa que eu vou criar aqui agora e uma outra que a gente recebeu como parâmetro. Tá? Então, aqui a gente vai ter... O que vai ter essa lista que eu vou criar aqui? Ou seja, vai ser o contador, né, de elementos aqui. Olha só que interessante. Eu vou fazer, então, de 1. Então, a gente vai ter o primeiro elemento. Eu vou até desconsiderar o índice 0. Né? Então, a minha lista vai começar de 1. E vai até quando? Vai até n. O que seria esse n, Bruno? Esse n seria o tamanho da lista, né, que eu passei como parâmetro aqui. Ó. Então, olha só que legal. Aqui eu vou criar um where. Né? Então, eu vou chegar aqui para um where aqui. Ó. A gente vai criar aqui um ambiente aqui. Né? Nós estamos criando uma função de escopo aqui. Ó, uma variável de escopo aqui, que eu vou chamar de n. E aqui eu vou usar aquela função, ó, length, que também é do Prelude. O que esse length faz? Ele me passa aqui, eu passo a lista e ele vai me retornar o tamanho da lista. Tá? Só que eu vou colocar -1 aqui. Ó. Coloquei esse -1. Por quê? Porque por causa daquela questão do elemento 0. Né? Então, eu tenho que desconsiderar ele aqui. Tá? Então, beleza. Se era 10 elementos, eu vou de 1 até 9. Tá, vamos... Acho que para isso, então, né, se eu tirei o -1, vou ter que tirar esse 0 aqui. Acho que agora faz mais sentido. Você concorda? Acho que assim vai ficar melhor. Então, se eu tenho 0 aqui até n, né? Então, até o 9, por exemplo. Então, por isso que eu estou fazendo -1 aqui. Acho que fica legal assim. Legal. Então aqui eu estou criando uma nova lista, né, juntando essas duas listas, colocando o índice e o elemento que a gente, né, os elementos que a gente passou. Até aí legal, beleza, estou fazendo, estou gerando isso aqui. Só que o que está acontecendo? Eu estou pegando todos os elementos. O que eu quero fazer? Eu vou usar um comando de guarda. Tá? Eu vou usar um comando de guarda aqui, para me ajudar. O que seria esse comando de guarda? Seria o seguinte, eu vou pegar o elemento x, tá? E vou comparar com o y aqui. Ó. E de onde vem esse y? Vem daqui. Ó. Então eu peguei, esse aqui é o primeiro elemento da tupla, que é o resultado aqui do zip, esse é o segundo elemento lá da tupla, que é o resultado do zip. E aqui, então, eu vou comparar esses dois elementos. Comparar como? Vendo se eles são iguais. Os dois elementos são iguais? São, beleza. Então, ele pode finalmente vir aqui, ó, né, para o izinho aqui e entrar como resultado final. Tá? Beleza, salvei. Vamos ver o que vai dar aqui. Download. Sem problemas. Então, a gente tem a função índices, que a gente acabou de criar. Eu estou procurando o valor 4, quero saber onde que ele aparece, né? Então, vamos colocar o 4 aqui. Repetir o 4. Repetir o 4 duas vezes aqui. Ok, vou dar um Enter. Ó, e aqui a gente tem, então, um retorno falando das posições onde o 4 aparece. Ó, na posição 0, 4, 9 e 10. Certinha, né? Do jeito que a gente planejou aí para resolver esse exercício, né? Mais uma vez, né? Eu utilizei aí outras funções para me auxiliar, né? Para me auxiliar aqui na resolução do exercício. Usei o zip, usei o length. Olha que interessante, usei o where aqui, né? Para criar essa função constante aqui que me dá um... Na verdade não é constante, porque ela vai variar de acordo com... o que a gente tem, eu subtraí o -1. Por quê? Porque eu comecei o índice do 0. Se eu tivesse começado o índice do 1, aí beleza, eu não ia precisar desse -1 aqui.
utilizei aqui o comando de guarda, né, para filtrar, varrendo todos isso aqui. Eu só quero que me retorne os que o x, né, que foi passado como parâmetro, é igual a cada elemento aqui dessa nova lista que o zip gerou. Tá? Então esse foi mais um exercício aí que a gente acabou de resolver. Então vamos lá, vamos criar aqui, ó, né, vamos escrever aqui que a gente vai fazer, ó, criar uma função que retorne quantas letras estão em minúsculo. Beleza, esse então que é a ideia, né? Então a gente vai receber uma lista ou uma string, né? Ou uma lista de char ou uma string, e a gente vai contar quantas dessas letras que fazem parte da string, né, são minúsculas, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Vou criar uma função chamada minúsculo. Vamos tipar aqui, eu vou receber uma string, que nada mais é do que uma lista de char, né, de caracteres. E eu vou receber um inteiro aqui, ó, né, eu vou receber como resultado um inteiro. Então vamos lá, ó, minúsculas. O que a gente pode fazer aqui? Então, vou te chamar a entrada da lista, vou chamar de texto, então eu vou receber um texto aqui. Nesse texto, olha só que legal, o que eu estou pensando para a gente resolver isso aqui. Nós vamos ter vamos pegar aqui, né, IFMG. O que nós vamos fazer? Nós vamos percorrer cada elemento desse aqui. E cada vez que o elemento for maiúsculo, eu vou jogar ele numa lista resultante. Então, nessa lista resultante aqui, ó, eu teria apenas uma letra, o I, né, o I maiúsculo. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar depois a função que a gente usou aqui em cima, o length. Aí eu vou contar quantas sobraram nessa lista. Uma. Então, quer dizer que tem uma letra maiúscula. Tá? Então, essa que vai ser a ideia aqui. Ó. Então, eu vou pegar aqui o length, já vou deixar ele prontinho aqui. Por quê? Eu vou ter que passar aqui agora, ó, uma lista. Tá? E como que a gente pode fazer essa lista? Vamos usar a compreensão de lista. Ó. Vou ter que percorrer essa lista. Vou chamar de C de cada caractere. Né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e fazer esse Czinho, receber o que? Receber isso aqui, ó, txt. Certo? Bom, se eu fizer dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente percorrendo, eu estou reconstruindo a mesma lista, né, e contando ela. Como que a gente consegue, né, filtrar isso aí usando aquela guarda? Então, como é que eu vou fazer a guarda aqui? Ó? Vou colocar uma vírgula e vou fazer na linha de baixo aqui. Ó. Então, nós vamos colocar uma condição. Qual que seria a condição? Seria assim, ó, esse C ele tem que ser maior ou igual. Maior ou igual? Seria maior ou igual a e o que tiver na variável C aí, né, tem que ser menor ou igual ao que? A Z. Como a gente sabe, o caractere ASCII, né, ele tem uma representação lá da tabela ASCII, lá o caractere, ele tem uma representação na tabela ASCII, cada disso aqui vale um número, né? Então, a gente sabe que é tudo agrupado, né? Do A até o Z, depois começa o que? O A maiúsculo até o Z maiúsculo. Né? Então, segue uma sequência numérica. Então, se a gente fazer isso aqui, ó, tende a funcionar, né? Vamos testar aí para ver o que vai dar. Vou salvar. Vamos dar um load. Deu um pequeno problema aí no... tá. Aqui, ó. Maior ou igual ou menor ou igual. Bom, o erro tá nesse comentário, né, que eu acabei de fazer aqui, ó. Pensei que tava aqui no sinal, né, nos operadores aqui, mas não, é aqui, ó. Então, vou apagar esse comentário que eu fiz aqui. Salvei. Vamos testar de novo. Load. Ó, agora parece que não deu erro, né? Então, vou pegar aqui, ó, minúsculas. Então, quero contar aqui. Vamos até passar uma string, né? IFMG. Não tem nenhuma minúscula. Vamos pegar
IFMG, a gente tem 3 minúsculos. Até aquele exemplo que eu dei, eu contei as maiúsculas, né? Fiz ao contrário lá na hora que eu escrevi a ideia, tá? Mas é o minúsculo que a gente